pastores que estão aqui, pastores, né? Vamos trazer seu irmão. Esse aqui tem a toma forte, né? Livro do profeta Neemias, capítulo 2, verso 7, que encontrou o texto de um amém. Amém. Ele escrito assim está: além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que lhe seja dada cartas aos governadores da lei do rio, que para eu passar, ou que permitam-me passar, até que eu entre em Judá. Em outras traduções está que me permita passar as fronteiras para eu chegar até Judá. E se você acredita nessa palavra profética, senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, preste bastante atenção aqui. Eu carrego uma palavra sobre o meu lado. Toda vez que a gente assume uma santa tribuna, eu gosto de liberar uma palavra profética para a nossa casa. Não perca nada daquilo que é liberado no altar. Porque o que é liberado no altar é decreto de mudança dentro da nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Um culto muda uma vida, uma palavra muda uma história. É um culto de gratidão pela vida do pastor anterior, mas também um culto que Deus opera de sinais e milagres. Se conecta com Deus mais uma vez mais e deixa Deus falar no nosso coração aqui nessa noite. O texto que nós acabamos de fazer menção é um texto bastante conhecido na nossa trajetória cristã. O livro do profeta Neemias está sendo narrado sobre a história de Jerusalém e as destruições dos seus portões, os muros queimados, o templo destruído e o templo sendo saqueado, a volta do povo para Jerusalém, e um grande efeito que Neemias está acontecendo. Neemias, ele não nasce em Jerusalém. Neemias nunca pôs seus pés dentro de Jerusalém. Neemias não afirma que ele nasce após o cativo do Babilônico, o cativo babilônico que dura 70 anos. Outros afirmam que Neemias nasce no final do cativeiro, dos 70 anos dentro da terra da Babilônia de Deus. Então Neemias, ele não nasce em Jerusalém, não mora na Babilônia. Neemias está morando na cidade do modo Pérsia. Havia duas Pérsias, Pérsia e o modo Pérsia. Um era comandado por Dário, ou Ciro, o outro era comandado pelo rei Artaxerxes, na onde Neemias está vivenciando, na cidade chamada Suzã. A Neemias está nessa cidade, dentro do palácio. Um erro que nós cometemos: Neemias não era só um copeiro do rei, não. Neemias, ele era governante do palácio real, dentro da cidade em Suzã, comendo do bom e do melhor, se vestindo das melhores vestes. Mas Neemias entendeu que tem que ir a Jerusalém. Jerusalém está abandonada, Jerusalém está na miséria. Mas Neemias relata para nós, ele vai a Jerusalém. Então Neemias está entendendo uma coisa aqui, que ele não está agarrado aos objetos da terra. Ele está agarrado ao dono do objeto. Isso é muito importante para nós. Aleluia. Nós não podemos se agarrar Glória a aos Deus. objetos da terra e deixar o dono do objeto. Neemias está na melhor cidade, mas está indo para uma cidade do caos. Para nós entendermos sobre a história, voltando um pouco o tempo, é por isso que você tem que prestar muita atenção nessa introdução aqui. No ano 605 a.C., é a primeira invasão. No ano 605 a.C., a primeira invasão sobre a terra de Jerusalém, comandada por Nabucodonosor. Esse ano 605, Jerusalém é cercada por um período de um ano, de um mês e alguns dias. Os portões de Jerusalém são fechados. A Jerusalém está toda trancada. O exército cerca, o exército dos caldeus cerca toda a terra de Jerusalém no ano 605, até achar um ponto frágil de Jerusalém e invadir a cidade de Jerusalém. Nabucodonosor está comandando essa grande estratégia.
está diante dessa guerra, diante dessa batalha, invade Jerusalém e leva cativo alguns governadores, ele leva cativo alguns príncipes, alguns nobres, algum homem de alguma alta sociedade e alguns também sacerdotes são levados cativos para uma terra estrangeira. E entre esses jovens, esses 3.000 judeus que são levados cativos, está entre eles 4 homens, Daniel, Misael, Ananias e Azael, que são levados cativos também para dentro da terra da Babilônia. Vejamos que Israel está sendo levado cativo para uma terra estrangeira. E 3.000 judeus são levados cativos para dentro da terra da Babilônia. Israel passou por alguns períodos cativos. Eu separei 3 períodos cativos que Israel passou, e um período cativo é esse. O primeiro período que nós chamamos de período de tradicional, a qual nós conhecemos como período de 430 anos, escravo em uma terra estrangeira, dentro do Egito, sendo maltratado, dia após dia, noite após noite. O trabalho braçal era terrível, mas o povo se crescia, se multiplicava, sendo escravo corporalmente. Grava isso aqui. Primeiro cativo escravo corporalmente. Vejamos que a estratégia da Babilônia é diferente. A Babilônia vem, invade, leva cativo para a sua terra. É na Babilônia que eu vou aplicar. Terceiro cativeiro. O segundo cativeiro é 70 anos da Babilônia. Terceiro cativeiro, no ano 63 a.C. Esse ano 63 a.C., o Império Romano invade Jerusalém e confisca todos os bens de Jerusalém. Os moradores estão perdendo seus bens. Então Israel está passando por um período escravizado dentro da sua própria casa. Vejam, está dentro da casa, mas está sendo escravizado. Primeiro período de escravidão, corporalmente. Terceiro período, dentro da casa. Para Nabucodonosor não interessa te escravizar corporalmente, não. Para Nabucodonosor não interessa te escravizar dentro da sua própria casa. A estratégia de Nabucodonosor é diferente. Eu pego o povo, levo o povo para uma terra estrangeira. Aqui na terra da Babilônia tudo pode. Pode pecar, pode transgredir, pode dar adoração dos deuses. Aqui na terra da Babilônia nada permite. Aqui tudo tu pode fazer. Então a estratégia de Nabucodonosor é: para mim não interessa ter o domínio do corpo. Se eu tenho o domínio do corpo, eles podem se levantar, se rebelar, guerrear contra mim, e eu não quero isso. Eu trago para uma terra estrangeira e deixo com uma falsa liberdade, porque aqui tudo pode. E que falsa liberdade é essa? Gente, que escravidão é essa? Que o próprio Daniel, no capítulo dele, ele disse que o eunuco disse assim: vocês comerás o manjar do rei, beberás a bebida do rei. Que cativeiro é esse? Está sendo ser escravo, mas vai comer a porção do rei. Nabucodonosor entende uma coisa: eu não preciso dominar a mente, eu não preciso dominar o corpo, mas se eu tiver o domínio da mente, eu controlo todo o corpo. Aleluia. E se eu tenho o domínio da mente, eu controlo a casa. Se eu tenho o domínio da mente, eu controlo a família. Aleluia. Se eu tenho o domínio da mente, eu controlo os filhos. Para mim, mais interessante é dominar a mente, porque eu tenho o controle total dele. Mas só que para a raiva de Nabucodonosor, eu vejo o apóstolo Paulo rasgando as cartas aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz: pois, irmão, quando for se revestir, revestivos de toda a armadura de Deus. Um dos utensílios que Paulo manda pegar é capacete da salvação. Mas o capacete não é salvação. O capacete também fala de proteção de mente. Porque se o inimigo pensou que vai tocar na tua casa, pegar teu filho, colocar no espírito de um andarilho para a tua casa já está guardada há muito tempo. Cadê isso? Está lembrando da palavra, eu vou liberar porque Deus está aqui. Se o diabo pensou é só mais um culto que ela vai, enquanto ela vai, eu estou dominando a mente, estou dominando a casa, estou dominando o marido. Mas só que com a raiva do diabo, toda a obra dele está caindo por terra. Isso! Pega na mão do teu irmão, por gentileza, pega na mão dele, saculeja a mão dele, saculeja a mão dele, diga: enquanto nós adoramos aqui, fala para ele,
dá para a gente carregar essa posição. Meu Deus, aleluia, A Jesus. segunda invasão sobre Jerusalém, a primeira, foi no ano 605, a primeira. A segunda invasão, no ano 597. O ano 597 é a segunda invasão sobre a terra de Jerusalém, comandada por Nabucodonosor. Dessa vez, Jerusalém é invadida e são levados cativo 10.000 judeus. Entre esses 10.000 judeus, da própria família do profeta Ezequiel. Mas só que Ezequiel aqui nesse ano 597 não era para ser chamado de profeta, porque nós todos conhecemos que Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal. Ezequiel estuda o ofício sacerdotal. O Ezequiel está analisando o ofício sacerdotal. Ezequiel vê seu avô se tornando sacerdote. Ezequiel vê seu pai se tornando sacerdote de Jerusalém. Então a estratégia de Ezequiel é: eu também vou seguir os meus passos dos meus antepassados. Eu vou se tornar um sacerdote dentro de Jerusalém. Mas só que o ano 597, os sonhos de Ezequiel são sepultados. Os sonhos de Ezequiel são ceifados. Um ponto final no sonho de Ezequiel está acontecendo. Jonathan, por quê? Ezequiel está tendo seu sonho cancelado. Porque Ezequiel está sendo levado para uma terra estrangeira. E terra estrangeira, um sacerdote de Israel não pode exercer o seu ofício sacerdotal. Nenhuma terra estrangeira. Porque no período da teologia que nós conhecemos, o período chamado politeísmo, esse período politeísmo é que uma nação defende adoração a vários deuses de adoração. Então ele é vários sacerdotes adorando a vários deuses. Então Ezequiel está sendo com seus sonhos sepultados no ano 597, capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Ele diz assim: e eu estava à beira do rio Quebar, juntamente com 10.000 judeus, sentados chorando e se lamentando. Mas quando eu, Ezequiel, olhei para o alto, eu vi o céu aberto sobre mim. Olha a estratégia de Nabucodonosor: leva para uma terra que tem adoração a vários deuses, porque o Deus de Israel não pode habitar aqui. E quem disse que Deus fica agarrado a ambiente geográfico da vida? Deus, ele entra e opera aonde ele quer. Eu não sei qual é o ambiente da tua casa, eu não sei qual é o ambiente que tu está vivenciando, se é um ambiente de luta, se é um ambiente de guerra, se é um ambiente de defamação, mas é nesse ambiente que Deus vai se manifestar e vai te chamar para ser eterna. Se o diabo pensou que por causa dessa luta, se o diabo pensou que por causa desse ambiente geográfico, Deus não vai se manifestar. Olha o céu aberto da sua manifestação. Olha o céu aberto da sua manifestação. Quem tem glória, dá glória para ele. Quem tem aleluia, dá aleluia para ele. Quem já fala do mistério, já pode falar, porque o céu aberto sobre a nossa cabeça. Jesus é glória. Eu vou deixar você na glória, vai. Quem entra comigo nesse mistério? Jesus é glória. Deus não se limita ao ambiente geográfico. Ou tu acha que Deus só entra em ambiente que tem adoração? Não. Ele entra onde ele quer. Aleluia. Se ele não entrasse, ele não ia atrás de Gadara, Meu Deus. uma cidade idólatra. Havia um homem que estava com uma legião com mais de 12.000 demônios. Mas Jesus chegou lá. Esperando aqui na alma, eu vou liberar essa palavra. Se prepara, porque o ambiente de luta vai acabar. Se prepara, porque o ambiente de guerra vai cessar. Se prepara, o ambiente do choro vai acabar. Pregador, porque Jesus acabou de chegar lá. E quando ele chega, o mistério acontece. Glória a Deus. A terceira e última invasão. Aleluia, Jesus. O ano 586. Essas numerações são na ordem decrescente, igreja. Ano 605, ano 597,
Ano 586 é a última invasão sobre o domínio da Babilônia, do dia de Nabucodonosor, o quartel de Babilônia. Esse ano 586 aqui, para mim, é a pior de todas. Jonathan, por quê? Só não estou levando mais cativo. O escritor diz, o profeta Jeremias relata que Deus entregaria Israel na mão de uma nação poderosa, porque Israel estava de dura servidez. Adorava outros deuses, mas não adorava a Deus. Uma profecia do profeta Jeremias durou um período de 25 anos para se cumprir. Uma profecia, e que foi essa? Que quando ele disse que o Senhor entregou Israel na mão dos seus inimigos, porque o povo tinha abandonado a Deus. É por isso que nós conhecemos o profeta Jeremias como profeta chorão, mas nós entendemos. Deus te colocar em um ambiente onde você profetiza e nada acontece, se dura uma profecia de 25 anos para se cumprir, e o povo dizendo que você é doido, que você é maluco, o povo deixando lá apontando para ti, o sacerdote que era para te acolher, está te açoitando no meio da praça pública, te colocando dentro do calabouço. Aí profeta Jeremias, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não quero fazer mais essa obra. Mas quem tem chamado não tem escolha. Esse ano 586. Jerusalém agora só não está sendo invadida. Jerusalém agora está sendo saqueada. O templo que ora Salomão construíra está sendo saqueado. Os utensílios sagrados que Moisés e Arão consagraram ao Senhor estão sendo levados. Que utensílios são esses? Mesa, candelabro, bacia da purificação. Os vasos são levados para dentro da terra da Babilônia, posto ao templo dos deuses pagãos da Babilônia. O tão grande Marduk, se eu não me falha a memória, é o deus da prosperidade dentro da Babilônia. Os utensílios sagrados são colocados lá dentro desse templo. Aí, o ano 586 a.C., esse ano 586, os portões de Jerusalém estão queimados a fogo. O muro de Jerusalém está sendo derrubado. O templo que Salomão construíra, saqueado e destruído. Pedra após pedra. Tudo acabado. Quem passa em frente a Jerusalém diz: essa é a grande cidade do rei Davi, o grande rei de Israel. Essa é a cidade do grande homem mais sábio da terra, Salomão. Agora está a ponto da miséria. Está o pó, está reduzido, está sem proteção, está sem limite. Todo mundo entra e faz o que quer dentro de Jerusalém. Está abandonada. Se passa mais de 100 anos, igreja, após o cativo. Após o cativo se passa mais de 100 anos. Porque só no cativo, 70 anos que durou. E Israel já estava largado. Ninguém se levantou. No ano 444 a.C. Esse ano 444 a.C. entra em cena Neemias. É aqui que nós começamos para a gente começar a encerrar. Capítulo 1. E eu, Neemias, estava diante do rei Artaxerxes, servindo vinho ao rei. Depois que eu acabei de servir, capítulo 1, mês do Quisleu. Grava só esse mês, Quisleu. O que é o mês do Quisleu? No calendário judaico. O mês do Quisleu aponta para o mês de novembro, o final de novembro. Ao início de dezembro, um círculo velho se fechando e um novo círculo se iniciando na vida de Neemias. Está diante do rei, servindo ao rei, vinho. Diante do rei, alegria, com o símbolo na mão do vinho que aponta para uma alegria. Vinho, estou diante do rei. Um novo tempo vai acontecer para mim, mas só que entra uma vírgula, e a vírgula após a vírgula é: e veio algum dos meus irmãos aí de Jerusalém até a mim, por nome Anani. E eu perguntei a Anani: como vai a terra de nossos pais? Versículo 4. Como vai a terra de nossos pais? Anani respondeu e olhou:
abandonada, está ponto da miséria, portões queimados, muro derrubado, templo saqueado, mas o templo saqueado está, o templo está saqueado. Os utensílios da casa do Senhor foram levados cativo. E que utensílios são esses? Vaso, candelabro, bacia da purificação. Aonde são mencionados esses utensílios? Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1, que o rei Beltesazar, neto de Nabucodonosor, quando assumiu o trono, não de oficialmente, mas assumiu o trono, ele fez um grande banquete para esse Marduk, o rei da Babilônia, mas já embriagado dos seus vinhos, não satisfeito das suas profanações, o que é que ele fez? Eu quero algo que vai me levar além. Vai até o templo de Nabucodonosor e manda trazer os utensílios da casa de Israel. Aí os homens começam a falar, sabe o que é isso? Que utensílio é esse? Eu quero beber no vaso de Israel. Que os homens pegaram os vasos, o candelabro, a bacia da purificação. Quando o rei